Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 20 de maio de 2023, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje, o Aslan, nosso contra-regra, e a Shakti, o nome da pequenininha Shakti, resolveram dar o ar das graças, né, e aparecer no vídeo, tá? Então vamos ver quanto tempo isso vai durar, porque eles estão aqui brincando de pega-pega, tá? Então, começamos o nosso vídeo com a leitura e os comentários da lição do dia. Estamos na lição de número 140, que declara: pode-se dizer que só a salvação cura. Na verdade, essa lição, ela é uma outra forma de falar: aceitarei a expiação para mim mesmo. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E a doença é uma defesa contra a verdade, tá? Ela na verdade, Jesus acaba falando a mesma coisa, trazendo o mesmo conceito pra gente, só que de formas diferentes, né? E aconteceu uma sincronicidade comigo ontem que eu já vou contar para vocês, né? Pode-se dizer que só a salvação cura, lição 140. Cura é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja melhor. Quando tenta curar a mente, não vê nenhuma separação entre ela e o corpo, onde pensa que a mente existe, né? Então a gente acha que a mente está no corpo, mas é o contrário, o corpo é que está na mente. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem. Ele não está curado, apenas teve um sonho de que estava doente e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem. Mas não despertou e assim a sua mente permanece exatamente como era antes. Ele não viu a luz que o despertaria e poria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Dorme-se ou desperta-se, não há meio termo. Quer dizer, ou eu estou adormecido ou eu estou acordado. Não importa se eu estou tendo um sonho bom ou se eu estou tendo um sonho ruim. O que importa é que eu estou sonhando ou que eu estou acordado, né? É disso que ele está falando. Os sonhos felizes que o Espírito Santo traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais se pode apenas sonhar que se está acordado. Os sonhos que o perdão traz, os sonhos que o perdão deixa a mente perceber, não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Os seus sonhos felizes, aqui esse pronome seu está com letra maiúscula, né? São arautos do despontar da verdade na mente, né? Arautos da ascensão, né? Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desaparecem e assim curam por toda a eternidade. Então é para lá que nós estamos nos dirigindo, para os sonhos felizes trazidos pelo Espírito Santo na nossa jornada de um curso em milagres. Lembrando que nós estamos nos primeiros degraus da escadaria para a ascensão, tá? A expiação cura com certeza e cura todas as doenças, né? E ontem o que nós declaramos? Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho
não se deixa enganar pelas formas que o sonho pode tomar. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é, de fato, a cura. Pois agora a doença se foi e nada resta para que ela, doença, possa voltar. Que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos. Pois a cura tem que vir da santidade. E a santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. Deus habita em templos santos. Ele é barrado ali onde entrou o pecado. No entanto, não há lugar onde ele não esteja. E assim o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da sua beneficência. Não há lugar onde a santidade não esteja. E não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Esse é o pensamento que cura. Vocês vão ver eles brincando de luta, tá? Eles brincam de luta, aquelas lutas de telecat, o tempo todo, tá? Isso não é mágica, apenas um apelo à verdade, que não pode falhar em curar, e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, mas sua aparente gravidade, ou por algo relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão pode ser real. Não tentemos hoje buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. A cura tem que ser buscada onde ela está, e então aplicada ao que está doente, para que isso possa ser curado. Não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa, pois como pode uma ilusão ser diferente de outra, a não ser em atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo e nada que seja verdadeiramente diferente. Hoje buscamos mudar as nossas mentes quanto à fonte da doença, pois buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação entre elas. Hoje tentaremos achar a fonte da cura que está em nossas mentes, porque o nosso Pai lá a colocou para nós. Essa não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Então, a fonte da cura não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Esse vídeo vai ficar engraçado. Dei uma olhada nisso. Está tão próxima quanto os nossos próprios pensamentos, tão perto que é impossível perdê-la. Precisamos apenas buscá-la e não pode deixar de ser achada. Por que não pode deixar de ser achada? Porque está dentro de nós, tá? Muito bem guardadinha lá, não tem como a gente perdê-la. Não tem como ela ser roubada de nós, tá? Não tem como. Não seremos conduzidos equivocadamente hoje pelo que nos parece estar doente. Neste dia, vamos além das aparências e alcançamos a fonte da cura, da qual nada está isento. Teremos sucesso na medida em que reconhecermos que jamais poderá haver uma distinção significativa entre o que não é verdadeiro e o que é igualmente não verdadeiro. Não há graus aqui, nem crenças, segundo as quais o que não existe é mais verdadeiro sob algumas formas do que outras. São todas falsas e podem ser curadas porque não são verdadeiras, justamente porque são falsas. Por isso aqui a gente aprende lá no início do livro texto, né?
lá nos 50 princípios dos milagres, que não há ordens de dificuldades em milagres, tá bom? E vocês com certeza já assistiram a playlist 50 princípios dos milagres. É meu Jesus, vocês vão ficar brigando. Vocês estão ouvindo? Ah, meu Deus do céu, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Ah, meu Deus. Assim deixamos de lado os nossos amuletos, nossos talismãs e medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. E aqui Jesus acaba com todos os nossos instrumentos de cura, né? Tanto os da medicina tradicional, quanto os da medicina alternativa, né? Acaba com tudo, ó, deixamos de lado os nossos amuletos, talismãs e medicamentos, nossos cânticos, eu que canto mantra quase todo dia, e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. Nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura. Então, para eu me aquietar e escutar a voz da cura, eu só posso estar fazendo uma coisa. Eu só posso estar em estado de meditação, correto? Que curará todos os males como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz senão essa pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala da verdade, em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar quieto e eterno de Deus. Nós despertamos ouvindo-o e deixamos que ele nos fale durante 5 minutos no início do dia. E terminamos o dia escutando-o mais uma vez durante 5 minutos antes de irmos dormir. A nossa única preparação é a de deixarmos de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só. São o mesmo. Não temos necessidade de fazer com que sejam diferentes, protelando assim o momento em que podemos ouvir o nosso Pai nos falar. Estamos ouvindo-o agora. Hoje vimos a Ele. Com nada nas mãos a que nos apegarmos, com os corações elevados e as mentes à escuta, oramos. Pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Então, fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Mas se é para Deus falar conosco, então nós temos que nos abrir para ouvi-lo. Então, quando nós falamos com Deus, nós estamos rezando. Quando nós nos abrimos para ouvir Deus falando conosco, nós estamos em meditação, né? Isso vocês já aprenderam. E sentiremos a salvação nos cobrir com suave proteção e com uma paz tão profunda que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes, nem oferecer-nos provas de que é real. É isso que aprenderemos hoje. E quando o relógio bater a cada hora, tomaremos 1 minuto para fazermos a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece nos ser dada, enquanto esperamos no silêncio e na alegria. Este é o dia em que a cura vem a nós. Este é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos de quem realmente somos. Uau, muito bom, né? Então, pode-se dizer que só a salvação cura. Por que só a salvação cura? Né? Vamos fazer a explicação bem didática como a gente costuma fazer, né? Então vamos nos lembrar do que significa a salvação em um curso em milagres, né? Então apelamos aqui para o livro do Dr. Kenneth Wapnick, uma introdução básica a um curso em milagres. Salvação, a expiação, expiação com E maiúscula, ou o desfazer da separação. Somos salvos da nossa crença na realidade do pecado e da culpa, através da mudança que o perdão e o milagre acarretam.
tá? Então, isso é salvação para um curso em milagres. E aí é por isso que eu disse para vocês que a gente está dizendo a mesma coisa, a gente está afirmando a mesma lição de formas diferentes. A doença é uma defesa contra a verdade, né? Eu poderia dizer que a doença é uma defesa contra a salvação, né? E aí ontem nós falamos, aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Pode-se dizer que só a salvação cura. Por quê? Porque se eu só tenho um problema, um único problema, que é a minha crença na separação, que é a minha crença na ilusão da separação, de que Deus me rejeitou, de que Deus me abandonou, de que Deus me jogou fora, de que eu não sou mais como Deus me criou, porque Deus não me rejeitou, não quer mais saber de mim, me deserdou, tirou o sobrenome dele do meu nome, né? Me excomungou, né? Então, pode-se dizer que só a salvação cura. Pode-se dizer que só a salvação cura, fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Então, o que o Pai vai falar conosco? O que ele vai falar conosco? Filho, eu não te abandonei. Filho, você está no pesadelo do exílio, mas eu nunca te abandonei. Eu tô aqui, eu sempre estive aqui. E eu jamais deixarei de estar aqui. É isso que o nosso Pai fala conosco, né? E fala conosco durante todo o dia, isso também já todo o dia, né? Isso também nós já aprendemos, tá bom? Então, eu adoro essa lição, né? Pode-se dizer que só a salvação cura. Essa é uma lição muito especial para mim. Deixa eu passar aqui para o texto da Marianne Williamson. Hoje nós temos um texto de reflexão, dia 140, o livro é o Um Ano de Milagres, a Year of Miracles, Reflection, Daily Devotions and Reflections, reflexões e devoções diárias. Então, hoje é um texto para a reflexão sobre a chave da felicidade. Parece para mim que a chave para a felicidade... Ou melhor, a mim me parece que a chave para a felicidade está em ir além de si mesmo. Os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles quando eu estava mais envolvido em alguma coisa e eu estava fazendo algo para os outros do que aqueles nos quais eu estava fazendo alguma coisa por mim mesma. Porque qualquer percepção que foca apenas nas nossas necessidades irá, em última instância, causar medo. E qualquer percepção que foque na nossa unidade com os outros trará a paz. Muitas pessoas lutam e falham em encontrar a paz dentro delas mesmas, porque elas não verdadeiramente tomam consciência de quem o seu verdadeiro ser é, né? A gente acha que o nosso verdadeiro ser é o ego. É por isso que o ego é tão perigoso. Ele quer que nós acreditemos que nós somos separados, quando de fato nós não somos, né? Que nós estamos separados, quando de fato nós não estamos. Nós não podemos ter paz interior a menos que nos sintamos completos dentro de nós mesmos. E nós não podemos nos sentir completos fora da nossa conexão com as outras pessoas. Lembrando que quando eu me reconecto com Deus, eu me reconecto com os meus irmãos, tá? Então é meio que uma coisa só, né? Eu já dei para vocês o exemplo, e se não foi no ano passado, foi em 2021, de uma imagem de uma circunferência, né? O centro dessa circunferência seria Deus, né? E nós estaríamos lá na linha, né? No traçado da circunferência e seríamos muitos, né? Então, à medida em que a gente vai entrando dentro da circunferência, se aproximando do centro, nós vamos obrigatoriamente nos aproximando uns dos outros, né? Nós vamos percebendo que somos um.
nós vamos percebendo que quando nós ferimos o outro, nós estamos verdadeiramente nos ferindo a nós mesmos, tá? É disso que ela tá falando aqui. Você não pode encontrar a si mesmo apenas olhando para si mesmo, porque em essência não é lá que você está. O seu verdadeiro eu é um ser expandido, literalmente um com o mundo inteiro. E então nós nos encontramos a nós mesmos em unidade com os outros. Nós não podemos ser felizes a menos que estejamos desejando a felicidade também para os outros, tá? Os gatos estão tocando horror, né? Então, voltando aqui para a lição, né? A gente tá na lição de número 140. Peraí. Deixa eu fazer uma... Vocês estão ouvindo os gatos miarem? Pronto. Peraí. Então, deixa eu ver aqui se a Helen tem alguma observação aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Pode-se dizer que só a salvação cura, né? Tem aqui uma coisa, mas eu não vou conseguir. Espera aí só um minuto, senão vai dar uma zebra aqui no vídeo. Gente, eu ia ler um texto aqui para vocês, mas parece que a minha Bíblia não tá igual a versão da Helen, então não consegui achar, tá? Então, tudo bem. Pode-se dizer que somente a salvação cura. O que eu queria contar para vocês que aconteceu comigo ontem, né? Eu tenho rezado muito, né? Pedido ao Espírito Santo muito para me inspirar a respeito dessa conexão que nós temos feito com relação ao livro, né? Aos textos do livro de exercícios, inclusive também aos textos que eu tenho lido com vocês nas lives, né? Com a questão da cura da criança interior, né? Da jornada de cura da criança interior. E aí ontem à noite eu fui assistir uma série do David Wilcock que eu vejo no aplicativo Gaia TV e foi muito engraçado porque eu me confundi e eu fui para o episódio errado. Eu fui para um episódio da temporada 5 e eu ainda nem terminei a temporada 2. Mas aí eu demorei para ver que eu estava no episódio errado e o nome do episódio é A Grande Ilusão, né? O nome da série é Wisdom Teachings ou Ensinamentos de Sabedoria, né? E aí eu falei, eu vou ver esse mesmo, não tem problema nenhum, depois eu volto lá para onde eu estava. E aí, gente, vocês não vão acreditar, mas o episódio foi ele falando sobre a ferida original, né? Que metafisicamente, olha só, ele falou de Jesus, foi realmente muito impressionante, tá? A sincronicidade. Ele passou o episódio praticamente todo falando de Jesus e falando da ferida original. Então, qual seria a ferida original? Que dá origem a toda e qualquer outra ferida, toda e qualquer outra dor que nós possamos estar experimentando aqui nessa Matrix, nesse metaverso, isto é, a doença, a morte, a perda de um ente querido, a passar necessidade material, sofrer bullying, ser cancelado nas redes sociais, enfim, ele deu vários exemplos, né? Então, qual seria a ferida original? A ferida do abandono do pai, né? E aí ele começou a discorrer sobre isso. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô aqui assistindo
o David Wilcock dando aula de um curso em milagres, né? E eu já contei para vocês que ele só tem ele seguiu 2 ensinamentos espirituais na vida dele, né? Um deles foi um curso em milagres e depois ele parou de estudar um curso em milagres quando ele foi estudar a lei do Uno, The Law of One, né? E falou um pouco da lei do Uno também, né? Então, gente, quando a gente diz, né, pode-se dizer que só a salvação cura, fala conosco, Pai, para que possamos ser curados, fala conosco, Pai, para que possamos ser salvos, fala conosco, Pai, para que possamos sair da ilusão de que você nos abandonou aqui, nos deixou sofrendo nesse vale de lágrimas. É basicamente disso que ele está falando, né? E aí não importa aquilo que eu já falei com vocês aí durante essa semana, e eu recebi umas mensagens muito legais de ontem para hoje que eu vou ler para vocês, né? Não importa se eu tô falando de rejeição, de humilhação, de abandono, de traição ou de injustiça, eu tô falando sim de uma ferida original, né? E essa ferida, então, seria essa crença na separação de Deus. Então, o que ele disse? O que é importante repetir aqui que ele falou, né? É que no momento em que nós estivermos passando por um grande sofrimento na vida da gente, né? E eventualmente todos nós iremos passar por grandes ou pequenos sofrimentos, ele estava falando que a cura é justamente a gente se lembrar de que, na verdade, Deus nunca nos abandonou. E aí a gente voltar a se reconectar com Deus. E aí o sofrimento vai passar, né? Olhem que coisa interessante. Então, e aí hoje a lição pode-se dizer que somente a salvação cura, né? Então eu tô aqui vamos supor que eu esteja passando por um problema financeiro grave, né? Então eu vou me internalizar, eu vou me voltar para dentro e eu vou me conectar com o meu Deus. Ou eu tô passando por uma situação onde eu passei por uma grande injustiça no meu trabalho. Então eu vou me internalizar, eu vou me voltar para dentro e eu vou me conectar com Deus, né? Então a essência do que ele estava falando é assim: você vai precisar se lembrar de que Deus nunca te abandonou. Você vai precisar se lembrar de que você e Deus são um, de que isso é uma ilusão. Por isso que se chamava, o nome do episódio era The Great Illusion, a grande ilusão, né? E o que é essa ascensão, esse processo de ascensão, se não eu me lembrar que eu e Deus somos um, que Deus nunca me abandonou. Então, basicamente, essa é a minha única lição. Se eu conseguir pegar todo e qualquer sofrimento na minha vida, pelo qual eu esteja passando hoje, aqui e agora, se eu conseguir pegar esse sofrimento, né, e visualizar que Deus está comigo, que Deus nunca me abandonou, né? Ele falou também dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, né? Se eu me lembrar que eu tô cercada, que eu não tô sozinha, né? Se eu me reconectar realmente com essa presença, não tem como eu não transformar esse meu sofrimento do lado de fora. Porque eu estarei tirando a causa desse sofrimento do lado de dentro, né? E com relação à ferida da humilhação, nós temos um pouco, não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós temos um pouco nesse âmbito, né, da ferida da humilhação. O que a gente pensa? A gente pensa que é menos do que os outros, né? Nós achamos que não somos bons o suficiente, que todos têm direito à existência, menos nós, né? Nós somos muito humilhados. Na ferida da humilhação, nós somos muito humilhados, nós estamos muito humilhados, porque fomos muito humilhados no nível social, no nível parental, no nível familiar, no nível da religião, nós fomos muito humilhados, né? Vamos distinguir aqui a postura daquele que é humilde porque conhece a sua
a pequenez do seu ego diante da grandeza de Deus e vamos distinguir daquele que é humilhado, né? O que é humilhado, ele entende que ele não serve para nada, que ele não é bom bastante, que todos têm o direito a alguma coisa boa, menos ele. Ele é muito humilhado, né? E nessa humilhação nós temos certeza de que não valemos nada. Nessa humilhação nós temos certeza de que não somos bons o bastante, né? E como é que eu vou curar isso, né? Eu posso levar essa minha ferida de humilhação para o Divino Espírito Santo, eu posso levar essa ferida de humilhação para Deus e falar para eles assim: por favor, me ajudem a eu me ver com os olhos do Cristo. Por favor, me ajudem a eu me ver com os olhos do amor. Por favor, me ajudem a eu me ver com os olhos do Espírito Santo. Você quer vir aqui? Hein? Quer? Vem cá. Só um minuto aqui. Quer vir? Quer vir? Ai, parou de brincar com a irmã. Agora veio dar oi para as pessoas. Dá oi para as pessoas. Dá oi. Fala oi. Oi. Né? Então, só tem esse jeito, né? Para eu não me ver como menos, para eu poder me ver como Deus me vê, como nosso Mestre Jesus Cristo me vê, com os olhos do amor, né? Para eu me ver como o filho, a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado, eu só tenho uma alternativa. Eu vou ter que pedir ao Divino Espírito Santo para me ajudar a eu me ver, a eu me perceber com os olhos do Cristo, né? Através dos olhos do amor, né? Não tem outro jeito. Não tem outra forma, né? Imagina você que gosta de bicho, né? Olha, você tá olhando aqui pro seu gato como eu tô olhando pro Aslan, ou pro seu cachorro, enfim. Você tá olhando pro seu pet. O pet é um excelente exemplo, né? Não foi à toa que o Aslan chegou aqui agora, né? O pet é um excelente exemplo, porque tem como a gente olhar pro nosso pet e achar ele algo menos do que perfeito? Não tem. Né? Com os nossos filhos a gente até vai ver um defeito, ver que a criança tá crescendo assim ou assado, né? Mas com os pets não tem jeito. A gente acha os nossos pets as coisas mais lindas do mundo, né? Tá todo mundo olhando pro seu gato e pensando: nossa, mas que gato feio, né? Que nem um dia, uns 20 anos atrás, um amigo meu, eu levei umas fotos da minha gata, essa já morreu, né? Já faleceu. Mostrei para um amigo meu amigo falou assim: nossa, Jaqueline, mas que gato feio. Aí eu olhei para ele, eu não fiquei ofendida nem nada, mas eu olhei assim para ele e eu pensei assim: nossa, você não entende nada de gato. E realmente a minha gata era uma vira-lata meio feia, né? O Aslan é um animal muito bonito. Todo mundo olha para ele, quando eu falo que ele é vira-lata, que ele foi adotado no pet shop, as pessoas ficam surpresas, mas, né, de repente o outro é mais feio, né? Então é mais ou menos quando você quiser entender como é que Deus te vê. Imagina como é que o Mestre Jesus te vê. Imagina que são os olhos cheios de amor, né? Que você, os mesmos olhos cheios de amor, os quais você coloca sobre o seu animal de estimação. Você vê o seu animal de estimação como perfeito. Pode ser aquele vira-lata do rabo fino, né? Aquele cachorro caramelo, que o pessoal aqui no Rio chama de caramelo, aquele vira-lata bem ordinário, né? Que tem aquele rabinho assim que faz um pontinho de interrogação, mas você ama aquele bicho, você ama ele, você acha ele maravilhoso, você acha ele sensacional, né? Você acha ele sensacional. Então é assim que Deus te vê, né? E pode-se dizer que só a salvação cura, nesse âmbito, é você se reconectar com esse olhar, né? E
E assim, não tem como você olhar para o seu cachorro e pensar assim, ah, ele não é bom o bastante, né? Ah, ele deveria ser algo que ele não é. Ah, ele é imperfeito, ele é menos. Não, não existe. Ele é perfeito. E se você tiver 5 vira-latas, você vai amar os seus vira-latas do mesmo jeito, né? Quer ir lá brincar com ela? Vai lá. Acho que ela tá te chamando para brincar. Vai lá. Né? Então, eu acho que é meio essa reconciliação, né? É o que nós estamos buscando, né, com esse trabalho aí da criança interior. Então, como é que você vai praticar a sua lição hoje com a sua criança interior? Justamente como eu já falei para vocês, eu acho que foi na lição de ontem, né? Você vai chamar a sua criança para meditar com você. E você vai falar para ela que você nunca a abandonou. Que você, a partir de hoje, é o pai e a mãe dela. E aí você vai começar a reconectá-la com você. Como você já está se reconectando com Deus, então ela estará reconectada com Deus, né? Então é assim, são várias as lições que vão nos lembrar que nós só temos um problema e que esse problema é a nossa crença na separação, né? Eu diria para vocês que essa é a principal, nem sei se principal fica bom, né? Essa é a mensagem de um curso em milagres, né? Nós vamos falar isso, Jesus vai falar isso de diversas formas, trazendo diversos exemplos, trazendo diversas lições, trazendo diversas aplicações. Mas a mensagem é essa. Você nunca foi separado do seu Criador, né? E eu acho que foi isso que as religiões tentaram incutir na gente, para que nós pudéssemos ficar mais controláveis, né? Essa própria noção de que nós somos os pecadores e de que um dia nós vamos morrer e vamos queimar no mármore do inferno, né? Isso é uma maneira de nos controlar, né? Então, assim, Deus, ele tá lá. E nós estamos aqui brincando no nosso playground enquanto a gente quiser. E o que a gente fizer aqui, decidir fazer aqui, deixar de fazer aqui, enfim, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas, nós vamos ter que dar conta aqui, porque aqui nesse metaverso, aqui nessa Matrix, existem determinadas leis, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus, né? Deus não está nos punindo. Deus nunca nos puniu e Deus nunca vai nos punir pelo simples fato de que o pecado não existe, de que o pecado é uma ilusão, né? Mas aqui nessa Matrix, nesse metaverso, nós experimentamos a possibilidade de causar mal ao outro. Então, enquanto nós não aprendermos essa máxima que Jesus tentou nos ensinar, veio para nos ensinar, de que o que eu faço para o outro, eu na verdade estou fazendo a mim mesmo. Por quê? Porque eu e o outro somos um, né? Porque as mentes são unidas, né? Porque o outro, ele é um fragmento de Deus assim como eu. O outro não vale mais do que eu, mas o outro também não vale mais do que eu. Não vale menos do que eu, mas também não vale mais do que eu, né? Então, enquanto a gente não integrar isso, enquanto a gente não aprender isso de uma forma que realmente seja muito... que isso se torne parte do nosso ser, né? Então, a gente vai ter que continuar, digamos assim, sofrendo as consequências das nossas escolhas. Não porque Deus esteja fazendo alguma coisa contra nós, não, mas porque a gente entrou num jogo de videogame e nesse jogo de videogame existe uma série de regras que precisam ser dominadas, que precisam ser aprendidas, que precisam ser colocadas em prática, né? E
é importante, gente, que a gente atualize esse nosso conceito infantil de Deus para um conceito de Deus que é mais verdadeiro. Deus vai nos atender sempre que nós pedirmos ajuda a Ele, né? Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. E, aliás, nós já estamos fazendo, né? Estamos fazendo aqui na nossa prática diária com essa jornada de cura da criança interior, né? E a cura da criança interior, né? A criança interior, ela vai se ferindo, vai se ferindo, vai se ferindo, vai sendo ferida, vai sendo ferida, vai sendo ferida pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos avós, pela escola, pela igreja, né? E vai se sentindo a cada dia que passa mais rejeitada, mais abandonada, mais errada, mais humilhada, mais não boa o bastante. Então, a jornada de cura da criança interior, ela é, na verdade, ela pode ser resumida numa frase, que é essa que eu vou falar agora. Ela é, na verdade, você se tornando, é a sua jornada para você se tornar o pai e a mãe de você mesmo, tá? Você que vai ter que fazer isso. Você vai ter que ser o pai da sua criança interior. Você vai ter que ser a mãe da sua criança interior. Você, em alguma medida, vai ter que aprender a prover para você mesmo. A prover o quê? Amor, afeto, cuidado, uma casa limpa, um teto, as suas necessidades básicas, é você. Enquanto você não aprender a ser o seu próprio pai e a sua própria mãe, você vai ver falta do lado de fora. Porque o objetivo do universo nesse ponto da nossa jornada é nos ensinar essa lição. É nos ensinar essa lição. Você vai ter que aprender a se prover. E como é que você aprende a se prover de uma forma rápida e eficiente? É indo todos os dias se abastecer do amor de Deus. Todos os dias você vai ter que se abastecer do amor de Deus, porque senão você vai ficar querendo do outro o que é a sua obrigação se dar. E quando você aprender a se dar, os outros vão aparecer na sua vida dispostos a te dar. Estão entendendo? Mas enquanto você não aprender a se prover, as outras pessoas que vão aparecer na sua vida não vão ter nada para te dar. Ainda vão querer tirar de você, ainda vão querer roubar de você, ou ainda vão querer esfregar na sua cara a sua própria falta. Certo? Enquanto você não se respeitar, essas pessoas vão aparecer na sua vida e vão mostrar para você que você não é respeitável, não vão respeitar você, não vão ter consideração com você, né? Quanto mais eu insistir em dar para o outro, para ver se o outro tem algo para me dar de volta, que eu quero muito, mais eu vou me estrepar. Então é bom que nessa altura da jornada da criança interior, nós todos possamos entender que a prioridade nas nossas vidas somos nós. Eu vou ter que dar para mim mesma. Né? Então, o que significa eu dar para mim mesma? É basicamente eu pegar toda a energia, a minha energia que eu investia em tomar conta do outro, em salvar o outro, ajudar o outro, cuidar do outro, impressionar o outro, transformar o outro, modificar o outro. Eu pegar toda essa energia e usar para mim mesma, para minha vida. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui muito incomodada com o que o fulano falou comigo na quinta-feira. Em como eu vou resolver, em como ele não podia ter falado aquilo que ele falou comigo, aquilo que não sei o que é um absurdo, não sei o que, não sei o que. Tô dando um exemplo aqui genérico, né? Mas eu tenho uma pia de louça para lavar na minha cozinha. Eu tenho uma porção de trabalho atrasado para eu fazer.
E eu tô me preocupando aqui com a vida do outro. O que ele vai fazer, o que ele deixou de fazer, o que ele fez, né? Que ele não podia ter falado comigo daquele jeito, mas de fato ele podia, tanto ele podia que ele fez. Entendem? Então, assim, eu estou o tempo inteiro usando o outro para me distrair da minha vida. E se eu não quero mais ficar numa posição onde eu tiver repetidas vezes essa ferida da humilhação sendo reforçada na minha psique, né? Sendo sofrida e sofrida e sofrida e sofrida vezes e mais vezes e mais vezes, então o que eu vou ter que aprender a fazer? Eu vou ter que aprender a me respeitar, a me valorizar, a cuidar da minha vida, a me colocar como prioridade. E se eu me sinto menos do que os outros, se eu estou me sentindo humilhado ou humilhada, talvez eu tenha passos práticos a tomar na minha vida que me ajudem a eu me sentir menos pior diante dos outros. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhe numa empresa e que as pessoas me humilhem porque eu tenho apenas o nível médio e as pessoas têm nível superior, tá? Vou dar um exemplo para vocês bem rasteiro. E aí eu posso pensar cá comigo. Pode ser que eu pense, pode ser que eu não pense, tá? Mas vamos supor que eu pense, puxa vida, eu gostaria tanto de ter uma faculdade. Então, eu em vez de ficar reclamando que os outros me humilham porque eles têm uma faculdade e eu não tenho, talvez eu possa ir cuidar da minha vida e fazer uma faculdade. Ah, mas eu não tenho nível, eu não tive um bom estudo no 2º grau. Então eu vou compensar, eu vou me nivelar para que eu possa passar num vestibular e para que eu possa ter um nível superior se isso for importante para mim. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem nível superior é melhor do que uma que não tem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é importante que eu descubra o que é importante para mim, para que eu então possa providenciar para mim aquilo que é importante para mim. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que é importante para mim? Para eu não me sentir humilhado. Claro que essa sensação de eu me sentir humilhado, ela tem a ver com o meu interior, né? Que é o que a gente está discutindo, a gente está falando da nossa reconexão, da nossa meditação, da nossa oração, ok? Isso é um ponto. Mas talvez existam medidas práticas do lado de fora que eu possa tomar para eu me sentir menos humilhado, né? Ah, eu me sinto muito humilhado porque eu estou muito acima do peso. Então, eu vou fazer um regime. Eu vou fazer um regime para as pessoas pararem de me humilhar porque eu sou gorda? Não. Eu vou fazer um regime porque eu sei que se eu estou acima do peso, isso não é bom para a minha saúde. E porque eu sei que se eu for fazer uma atividade física, aeróbica, os meus pensamentos negativos a massa mental negativa na minha mente, ela vai diminuir muito. E porque eu vou me sentir muito bem emagrecendo, e porque eu vou começar a me sentir muito bem comendo de uma forma mais saudável, cuidando mais da minha saúde física. Vocês entendem? Então, às vezes, essa humilhação que ela está acontecendo do lado de fora, ela pode ser um grande chamariz para algo que eu preciso resolver do lado de fora na minha vida. Mas aí eu não tenho que resolver do lado de fora na vida do outro. Isto é, eu não tenho como impedir que o outro seja uma pessoa que humilha os outros. Mas eu posso aprender a estabelecer limites de uma forma respeitosa e amorosa. E eu posso correr atrás dos meus prejuízos. Porque, meus queridos, todos nós temos os nossos prejuízos para a gente correr atrás. Todos nós. Ah, eu sou humilhada por XYZ. Tá, o que eu posso fazer com relação a isso? Ah, eu tenho uma amiga que sempre que se encontra comigo, ela dá um jeito de me dar uma alfinetada e me humilhar. Talvez eu precise rever se essa amizade ela ainda tem compatibilidade e afinidade comigo
para estar na minha vida. Talvez eu precise ver se essa pessoa me faz bem, se eu ainda quero ter essa pessoa na minha vida e qual é a proximidade que eu quero dar para ela na minha vida. Ok? Então eu tenho muitas coisas no exterior para eu poder resolver. Eu tenho muitas coisas, né? Tem uma máxima que se diz hoje que é: peraí, você quer transformar o mundo, mas você não consegue arrumar nem o seu próprio quarto. Então eu quero transformar a vida do outro, eu quero resolver a vida do outro, eu quero salvar o outro, eu quero ser aquela pessoa que o outro admira, que o outro acha o máximo, que o outro quer ficar perto, eu quero que o outro, ele goste muito de mim porque eu sou o máximo. Mas eu não estou cuidando nem da minha vida. E se eu não estou cuidando da minha vida, vai ser muito difícil que apareça alguém na minha vida me amando e me achando o máximo. Não vai rolar. Eu estou me colocando em último lugar. Eu não sou a minha prioridade. Eu não sou a minha prioridade com relação ao meu desenvolvimento como ser humano. E aí eu quero que o outro venha e me ache o máximo, me ache linda, maravilhosa, me ame, queira casar comigo, queira passar o resto da vida dele comigo. Vocês percebem a forma como nós, eu acho que a essas alturas do campeonato, né, estamos na lição 140, eu acho que a essas alturas do campeonato deve estar muito claro para vocês o modo como nós perpetuamos as nossas feridas emocionais. O modo como nós continuamos dia após dia ferindo e massacrando aquela criança que nós fomos um dia. Certo? Nós continuamos nos rejeitando, nós continuamos nos abandonando, nós continuamos nos humilhando, nós continuamos. Dia após dia nós fazemos isso. Quando eu não me priorizo, quando eu falo que eu não tenho tempo para meditar, ou para me escutar, ou para escrever no meu diário de mudança de atitudes, ou quando eu digo que eu não tenho dinheiro para contratar um terapeuta para me ouvir, mas eu continuo gastando um monte de dinheiro com um monte de coisas que eu preciso talvez para mostrar para os outros que eu sou o máximo. Então, gente, aí eu estou no sistema de pensamento do ego. Eu estou no busca e não ache. Busque e não ache. Porque eu estou insistindo em procurar fora as respostas que eu só vou encontrar do lado de dentro. Quando eu não me arrasto para fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer para o meu próprio bem-estar, para ajeitar a minha vida, para colocar minhas coisas em dia, para ir naquele ponto onde eu nunca fui para resolver a minha vida de um jeito que eu nunca tentei antes, então eu estou adulta hoje, sendo o meu próprio abusador. Quando eu dou para o outro na expectativa de receber e não vai vir, todos nós adultos já sabemos disso, que quando eu dou dessa forma eu tô dando em barganha, eu tô dando como uma forma de manipulação, então eu estou abusando da minha criança hoje, do jeito que eu aprendi com os meus familiares a abusar da minha criança quando eu era pequeno. Então eu estou repetindo esse ciclo. E muito provavelmente eu repito esse ciclo porque eu vi o meu pai fazer isso com ele mesmo, eu vi a minha mãe fazer isso com ela mesma, eu vi os meus irmãos fazerem isso com eles mesmos e uns com os outros, né? Eu aprendo por repetição. Então, se eu tenho essa conduta, eu posso olhar para o meu passado e ver de que maneira eu copiei essa conduta e de quem. Como eu modelei esse comportamento?
Os nossos comportamentos são modelados através da repetição. Lá, quando a gente é pequenininho, a gente aprende através da repetição, tá? Então, de que forma eu aprendi isso? Quem fazia isso consigo mesmo e eu testemunhei? Quem? Quem vivia nas ilusões? Quem vivia querendo do outro o que tinha que dar para si mesmo? E o Gasparetto, ele tinha uma frase que eu adoro, que ele dizia assim: o seu melhor te protege. Quem foi aluno do Gasparetto ouviu ele falar essa frase muitas vezes. O seu melhor te protege. Quando aquilo não for mais o seu melhor, o universo não vai te proteger mais. E você vai começar a sofrer consequências negativas para aquele ato que não é mais o seu melhor. Então eu vou explicar o que ele quer dizer. Vamos supor que dentro do meu nível de consciência, o meu melhor seja roubar alguma coisa que é do outro. Então eu sei que é do outro, mas no meu nível de consciência eu sou tão ignorante que eu acho que a única forma de eu ter é tirando do outro, tá? Então eu roubo e nada me acontece. Mas aí a vida vai me ensinando, eu vou aprendendo, meu nível de consciência aumenta e roubar deixa de ser o meu melhor. A próxima vez que eu roubar, eu vou ser preso. Alguém vai me pegar e eu vou ser preso. Vocês entendem? Deixou de ser o meu melhor. Então, vou dar um exemplo do afeto aqui que é mais pertinente ao nosso caso, né? Eu sugo do outro a minha energia emocional. Eu acho que o outro tem que me amar, o outro tem que gostar de mim, o outro tem que ter consideração comigo, o outro tem que fazer o que eu quero, o outro tem que me tratar bem para eu poder me sentir bem. Tá, ok, enquanto isso for o meu melhor, tudo bem. Quando não for mais o meu melhor, eu vou começar a atrair pessoas que não estão nem aí pra mim, que me abandonam, que me rejeitam, que me maltratam, que me humilham, tá? Não é mais o meu melhor. E aí eu vou ter que aprender o quê? Eu vou ter que aprender na prática que sou eu que tenho que alimentar os meus próprios, eu tenho que desenvolver a minha própria autonomia emocional. Eu vou ter que ser, o que é o desenvolver a minha autonomia emocional para a gente voltar para o conteúdo da lição? Eu vou ter que aprender a ser o meu pai, eu vou ter que aprender a ser a minha mãe. E normalmente essa lição difícil vai vir quando eu tiver um pai ausente, uma mãe ausente, um pai que me abandonou, uma mãe que me abandonou, um pai que me rejeitou, uma mãe que me rejeitou, um pai que abusou de mim, eventualmente psicológica e emocionalmente, uma mãe que abusou de mim, psicológica e emocionalmente. Ou eu sou um filho adotivo. Qual é a lição? Eu vou ter que aprender a ser a mãe de mim mesma, o pai de mim mesma. Essa é a lição, tá? E aí pode-se dizer que só a salvação cura. Como é que eu vou obter essa cura? Me reconectando com Deus. Porque no fim das contas, eu tenho um pai e uma mãe carnais, através dos quais eu cheguei nesse metaverso. Mas o meu verdadeiro pai é Deus Pai. A minha verdadeira mãe é Deus Mãe. É o aspecto feminino de Deus. É o aspecto nutridor da vida. E eu vou ter que aprender a me nutrir, a me prover, a me cuidar, a ser independente, a ser emocionalmente independente. Às vezes a gente é muito independente porque trabalha, faz, acontece, tem o próprio salário, mas nós somos verdadeiramente emocionalmente dependentes. E aí a gente sai por aí na vida mendigando o afeto dos outros. E aí, quando isso não é mais o nosso melhor, a gente só encontra gente que está interessada em nos sugar e que não tem nada para nos oferecer de volta, não tem nenhuma troca para fazer com a gente, né? Não é isso que acontece? Eu imagino que todos vocês já devem ter experimentado isso, né? E aí nós podemos
fazer excessivamente pelo outro, fazer na barganha, fazer na manipulação. Nós podemos nos tornar excessivamente agradadores, nós podemos nos tornar manipuladores, nós podemos nos tornar puxa-sacos, porque a gente está querendo do outro alguma coisa que a gente já tem condição de se dar. Então, nós já não estamos mais no nosso melhor. E quando a gente não está mais no nosso melhor, o universo vem e nos coloca aquele desafio na nossa frente para a gente aprender, né? Então, na verdade, a cura dessas feridas emocionais, essa jornada de cura da criança interior, é uma jornada rumo à autonomia emocional. Porque no fim das contas, meus queridos e minhas queridas, nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. A gente nasce sozinho e pelado, peladinho. E a gente morre sozinho e com uma roupinha. Pode até ser uma roupinha muito chique, mas é uma roupinha só. O resto do guarda-roupa fica tudo aqui, tá bom? Então, meus queridos, lembrem-se, pode-se dizer que somente a salvação cura. E essa é a solução para aquilo que o David estava falando ontem na série que eu vi, né? Temos apenas uma única ferida, e essa ferida é a ferida original, que é a crença, a ilusão de que Deus nos abandonou, de que nós estamos separados do nosso Criador, tá bom? Então, meus queridos, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.